Se a crise no Corinthians dentro de campo parece longe do fim, a crise dos bastidores também não está nem um pouco perto de acabar. O Augusto Melo segue recebendo pancadas de todos os lados e o Rubão, que deixou o Corinthians recentemente, voltou a fazer acusações pesadas contra o presidente do Corinthians e também a diretoria, levantando muitas questões e deixando os torcedores ainda mais preocupados com o que pode acontecer com o clube no restante da temporada. E as declarações do Rubão trazem à tona questões que podem não só conturbar ainda mais o ambiente do Corinthians, como também podem derrubar o presidente do Timão e causar uma crise ainda maior. Mas você sabe o que foi que o Rubão falou? Você viu as declarações? Bom, fica tranquilo que a gente vai falar melhor sobre isso no vídeo de hoje. Mas antes, se você ainda não é um inscrito aqui no canal, quero te pedir uma gentileza. Se inscreve aqui agora para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa, aqui do canal Futeflix, e aqui todos os dias a gente traz para vocês as principais histórias, curiosidades e notícias de futebol para você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. Ó, lembrando para vocês, rapaziada, que esse vídeo aqui é patrocinado pela loja Rei do Manto, o melhor lugar para você comprar a camisa do seu time de coração. Na Rei do Manto você encontra camisas de times brasileiros, europeus e também de seleções, tudo com frete grátis para todo o Brasil, camisas de primeira linha, e utilizando o nosso cupom FUTEFLIX você ganha 10% de desconto na sua compra, beleza? Corre lá agora e já garante a sua. Oito dias depois do... Então, Cascão, essas pessoas que falam que eu só meti a boca depois que eu saí, é mentira. Eu fui cobrar, com 8 dias de gestão, uma coisa que eu estava vendo irregular. Eu fui para cima de um contrato que eu sabia que não tinha intermediário. Eu estaria no Corinthians até hoje, acho, né? Se eu não tivesse cobrado isso, se eu não tivesse batido de frente com isso. Porque começaram a imputar a mim um monte de coisa que não aconteceu, justamente para se livrar, rotular a mim de coisas que eu não fiz, para esconder a vaidade. Tá? Só que é o seguinte, você é corintiano, Antes de se conhecer, você já era um corintiano ou não? Sim. Eu também, já era corintiano antes de conhecer Augusto e raio que eu parta. É que eu falo pros caras, se juntar todo mundo no Corinthians, eu gosto mais do Corinthians do que todo mundo. Eu sou corintiano. Ninguém, presta atenção que eu vou te falar, vai roubar o Corinthians na minha frente. Ninguém vai meter a mão nos cofres do Corinthians na minha frente. Ninguém. Seja Pedro, Paulo, João, Francisco e o raio que eu parta. Desculpa os nomes que eu usei, mas é só ilustração. Não vai. Era muito cômodo pra mim ficar quietinho e tudo bem. Não fui lá pra isso. Fui lá por amor. A declaração do Rubão é muito forte. Ninguém vai roubar o Corinthians enquanto eu estiver aqui. Mas o Rubão sempre foi um cara conhecido por essas declarações fortes, como por exemplo, acabou a farra. Conselheiro vitalício do Corinthians, o Rubão foi um aliado importante do Augusto Melo para conquistar a eleição presidencial. Aliás, grande parte do apoio eleitoral que o Augusto teve para tirar a renovação e transparência do poder no Corinthians vinha justamente do lado político do Rubão. O que era um laço forte, sabe, realmente ali de amizade, que contribuiu para uma nova fase que os torcedores acreditariam que o Corinthians iria viver, em pouco tempo virou um racha e estourou pro lado mais fraco, que nesse caso foi o do Rubão. Aí ele falou que tinha intermediário. Eu olhei pra cara e falei, não tem intermediário. Não tem. Eu falei, não tem. Você falou que não tinha. Pra mim e pra um monte de gente que estava em volta. Mas tem intermediário. Eu falei, quem é o intermediário? Ele falou, Alex. Eu falei, quem é o Alex? Ele falou, Alex é o cara que fez a nossa mídia assim, assado, trabalhando na nossa campanha. Eu falei, mano, você é louco. Vai colocar um cara de intermediário que trabalhou na nossa campanha? Que porra é essa? Você tá desconfiado de mim? Eu falei, não tô desconfiado de você. Tô te falando o seguinte, você falou que não tinha intermediário e tá colocando um cara de intermediário, colocando não usei essa expressão, colocando. E esse cara aparece de intermediário que trabalha na nossa campanha, isso vai dar rolo.
Ele falou, fica tranquilo, tá tudo certo, tá tudo bem, teve intermediário, o cara trabalhou, tem que receber e tal, assim, assim, assado. Eu falei, como fica tranquilo, amigo? Não tem intermediário. Ele falou, mano, você tá desconfiado de mim? Eu falei, cara, vai dar rolo isso aí. Ele falou, fica tranquilo, faz o que você achar que você tem que fazer. Eu falei, beleza, então eu vou fazer. Ali pra frente, fudeu tudo. Isso era dia 11 de janeiro. O Augusto, por saber que eu era próximo ao Rubão, ele começou a me procurar para mandar alguns recados pro Rubão. E o que eu entendia que era importante, que era positivo, eu passava. O que eu entendia que era mais picuinha, não sei o quê, eu segurava. Aquela pressão começou a crescer, cara. Fazer uma pressão, olha isso, o que o cara tá fazendo aqui. Eu comecei a perceber que o Augusto tava passando um pouquinho do limite e difamando mesmo, entendeu? Falando coisas que não dá para você falar de um cara que tá trabalhando com você ali. Até um dia que eu mandei uma mensagem para ele e entre as coisas que eu citei ali, eu falei assim, olha só, eu sou amigo do Rubão, eu não dou as costas para amigo meu, tá? Mas é o seguinte, o que eu puder fazer para aproximar vocês, pode contar comigo. O Rubão tava prestando um serviço, pô, ele viu uma coisa errada, não é errada, esquisita, e foi perguntar, pô, por que tá acontecendo isso? Não tá legal. É só explicar. E dessa vez no podcast, o Rubão acabou fazendo declarações ainda mais pesadas que podem de vez complicar o Augusto Melo, já que ele vive um momento bem complicado, recebendo críticas de todos os lados e sem apoio político. O ex-dirigente do Timão apontou em uma declaração no podcast que um empresário presenteou o presidente do Corinthians com um carrão, durante a campanha. Igor, ele deu uma Land Rover Sport pro Augusto na campanha. O Igor? É. Ele deu um carro pro presidente do Corinthians? Deu. Por quê? Tem que perguntar pro Augusto por quê. Certo. Então o Igor, desculpa, repetindo isso aí, porque isso aí... Isso é importante o Igor, entender. Empresário, ele que ajudou a comprar o Mateuzinho, não foi isso? Foi com o dinheiro do Igor. Não sei se foi com o dinheiro dele, eu sei que ele se meteu no meio da negociação, foi por isso que deu a confusão. Ele deu um carro pro Augusto Melo. Isso na campanha. Antes de assumir. Não, na campanha. Antes de ganhar a campanha, antes de tudo. O Augusto Melo, inclusive, já foi questionado sobre o apoio desse empresário que começou, enfim, a participar mais do dia a dia do Corinthians. E, cara, ele não gostou nem um pouco da pergunta na entrevista coletiva, chegando a perder o tom com o repórter e, inclusive, começar a fazer acusações às antigas diretorias. Ele emprestou dinheiro e quanto o Corinthians, se sim, quanto o Corinthians deve hoje para esse empresário Igor Svenbrugger? Obrigado. Isso é você que está dizendo, não? Eu tô perguntando. Sim, mas você tá falando que ele tá aqui várias vezes no CT. Quando você viu ele aqui? Várias vezes. Quando? Todo mundo, todos os funcionários veio. Fala pra mim, sempre. quais são os funcionários que veio ele aqui? A coletiva do Cássio, por exemplo, ele tava aqui. Sim, mas não é todos os dias como você tá falando. Mas muitas vezes. Então coloca a coisa mais clara. Tá, então... É um grande amigo, é um grande empresário, é um cara gente boa, que até agora botou um dinheiro dentro do Corinthians, não retirou R$1, não fez nenhuma transação de jogador com o Corinthians, ele não vive disso. Ele tem as coisas dele, mas é um amigo particular, não tem nada a ver com o Corinthians. É um cara que na hora que eu precisei, assim como... Você já fez essa pergunta para as outras gestões, quando eles emprestaram dinheiro para o Corinthians? E agora esses questionamentos obviamente vão ganhando força e vão pressionando cada vez mais o presidente do Corinthians, que além de não ter mais credibilidade no timão, ainda vê aqueles poucos que o apoiavam irem saindo do clube para não se envolverem com o clube ou com essas polêmicas. E você deve se perguntar, poxa, mas então por que o Rubão, se ele não tem alguma prova, ele não vai até a polícia, não vai até a justiça e não resolve isso? O Rubão pode até ser que tenha feito isso na surdina, mas até agora o que ele tem feito são acusações, levantando questionamentos sobre o presidente do Corinthians, mas sempre deixando claro que ele não está acusando de nada. Mas quando você fala o trio, Augusto, o São Marcelinho e o Sérgio Moura, que você falou, os três da Vai de Bet, você quer dizer que eles ganharam dinheiro em cima? Não, não estou dizendo que eles ganharam dinheiro. Não estou dizendo que eles ganharam dinheiro, porque eu não tenho como provar isso. Eu não tenho como provar isso. Não, tá na justiça, na verdade. Exatamente. Né? Só que tudo que eu falei lá atrás tá comprovado, né? Que eu falei que o tempo ia dizer quem tava falando a verdade. Quem tá falando a verdade sou eu, que não tinha intermediário. Porque o cara, o Cassundé, falou que não fez intermediação. Pra polícia, inclusive. Exato. O Cassundé falou que o Corinthians procurou ele pra dar comissão. Você já viu isso na vida? Alguém já ligou na sua casa e falou, vem cá, você ganhou na loteria. Toma 25 milhões. Vou te dar 25 milhões? Você já viu isso na sua vida, não? Não, nunca vi. Por que será que ele tá fazendo isso?
Só não tem prova, é isso? Mas a polícia tá aí pra investigar. Não é que não tem prova. Sobre isso tem prova. Tem o depoimento do cara dizendo o seguinte: eu não fiz nada, eu não intermediei, eu não pedi dinheiro pro Corinthians, porque eu não fiz a intermediação. Ele disse que procurou, o Cassondé, disse que procurou lá no superchat. Não falou. Não falou. Eu não intermediei. O chat LGBT, não é LGBT? Chat GPT, eu não sei o nome direito. Então vocês vão ver amanhã, já vai vazar o depoimento dele, vocês vão ver que ele falou que ele não intermediou nada e que o Corinthians procurou ele, pedindo o CNPJ da empresa dele. O Corinthians é Sérgio Moura e Marcelinho, Marcelo Mariano. Que autorizou o pagamento antes do Rosala. Exatamente. Foi isso, antes né? do Rosala não. O Rosala não autorizou o pagamento. Quer dizer, antes não, O Rosala não tava. Atravessou. Exatamente. Que era o trampo do Rosala. Exatamente. Então é assim, ó. As pessoas... Eu achei que nós tínhamos chegado num propósito lá. De transformar o Corinthians e dar um choque de gestão. Nós chegamos lá, tá? Com esse propósito. Pô, e você chega lá e você começa a ver todas essas coisas aí. Aí não dá. Desculpa, não dá. Não dá. Sou corintiano, vou continuar indo na arquibancada, vou continuar torcendo pro Corinthians. Só que eu não posso concordar, eu não posso conviver com isso. Sem conviver com isso, eu recebo um monte de injúria, de calúnia, entendeu? O fato é que a justiça vem mesmo investigando tudo isso e duvido que o Corinthians tenha paz até que as investigações sejam concluídas. Ao ritmo que a coisa anda, a verdade é que mais problemas e acusações de toda ordem vão surgir no clube e, claro, causar muitos problemas, tanto para a direção, para o time e dor de cabeça para o torcedor. Mas eu te pergunto, você, torcedor corintiano, acha normal um empresário dar um carro para um candidato durante uma disputa eleitoral e meses depois ainda emprestar dinheiro pro Corinthians? Cara, queria eu ter um amigo desses, hein? Mas conta aqui nos comentários. Você tem um amigo desses que te daria um carrão assim? Pois é, comenta aqui, quero saber a sua opinião.